As coisas que faz no projeto é coletar requisitos e definir o escopo do projeto. Escopo, sobre o que será o projeto, características e requerimentos. Escopo do produto, X escopo do projeto. Escopo do produto, requisitos que fazem parte do produto, representado na especificação, etc. Escopo do projeto, atividades que deveriam ser feitas no projeto. Para entregar o produto, representado na EAP, eggs, piscina de hotel. Escopo do projeto, trabalho, etapas, escavação, etc. Escopo do produto, dimensões, litros, revestimento, etc. Processos de escopo no planejamento. 5,1. Coletar requisitos. O que as partes precisam em um projeto ou produto? 5,2. Definir o escopo. Com os requerimentos em mãos, definir o que será ou não incluído no escopo. 5,3. Criar EAP, estrutura analítica do projeto. Decomposição em partes menores do projeto. 5,1. Coletar requisitos. Requisito. O que as partes precisam para projeto ou produto? Saber quem são as partes. Depois, coletar requisitos. Buscar todos os requisitos e não só os relacionados com produto ou projeto. Tipos de requisitos. Negócio. Objetivo do negócio ou usuários. Reconhecer e valorizar funcionários. Mapear habilidades para priorizar capacitações. Ter nossa marca à lembrança pelas classes emergentes. Requisitos técnicos. A piscina deve ter 20x15 requisitos funcionais, funções ou serviços que produto, serviço deve ser capaz de executar, fornecer. X, o software deve calcular ajustes diários, etc. Não funcionais. Requisitos relacionados ao uso do produto ou serviço. X, o sistema não deve entrar em produção em véspera de fechamento. Usabilidade. Exais, software para criança com ícones grandes e coloridos. Desempenho. Cálculo de salário no software não deve exceder 20 seg. Segurança. Sistema deve gerar log. Portabilidade. Acessar através de dispositivos móveis. Técnicas para coletar requisitos. Entrevistas, brainstorming, mapa mental, questionários, pesquisas, problemas. Uns requisitos são mais importantes que outros. Priorizar. Cliente não sabe o que quer. Steve Jobs. 5,2. Definir o escopo. Documentar o escopo do projeto, chama-se declaração de escopo. Termo de abertura do projeto GIAL. Documentação de requisitos e declaração de escopo. Descrição do produto. Critérios de aceitação. Entregáveis do projeto. Restrições do projeto. Premissas do projeto. 5,3. Criar a EAP. Estrutura analítica do projeto. Work Big Down Structure, WBS. Representação gráfica do escopo do projeto e produto. Projeto fase A, fase B, etc. Pacote A1, pacote A2. Pacotes de trabalho. Objetivo é decompor top-down o trabalho do projeto em partes menores pacotes de trabalho. Definir trabalho, o que estimar tempo. Estimar custo, estimar recursos, podem ser terceirizados. Projeto fase a pacote A1. Tarefa 1. Tarefa 2. Tarefa 3. Regra 8, 80. Pacotes de trabalhos devem ter entre 8 e 80. Como criar EAP orientada ao ciclo de vida, um nível. Nome do projeto, nível. Fase de ciclo de vida, preparativos, vagas, pós-viagem. Demais níveis, orçamentos, reservas, bagagens, passagem. Dia 1, dia 2, dia 3. EAP, orientada a produto. Um nível. Nome do produto, Exais, bicicleta. 2. Nível. Componentes do produto, sistema de direção, sistema de frenagem. Demais níveis. Identificar pacotes de trabalho, cubos, correia, guidão. Seja orientada ao ciclo de vida ou produto, a IAP deve contar também com o escopo do projeto, porque a IAP é importante. Pode ser reutilizada para outros projetos. Decomposição realizada junto à equipe ajuda a garantir que nenhum trabalho seja esquecido. Facilita a comunicação com as partes interessadas, ajuda a obter apoio da equipe, incluir
todo o trabalho. Escopo do projeto, escopo do produto, não é recomendável colocar atividades tarefas na EAP, pois estas são colocadas no cronograma. A EAP só vai até o nível de pacote de trabalho. Onde a EAP é usada, definir as atividades, o que precisamos fazer para desenvolver cada pacote de trabalho, estimar recursos, quem vai fazer o trabalho, matriz de responsabilidade, estimar custos, quanto vai custar cada pacote, planejar qualidade, quais os requisitos de qualidade, identificar riscos, planejar aquisições, o que precisamos comprar, terceirizar, dicionário da EAP, descrição de cada trabalho da EAP, NDID, nome do pacote de trabalho, data da atualização, responsável, descrição do pacote de trabalho, critérios de aceitação, como saber se o trabalho é aceitável, estregas desse trabalho, premissas, recursos designados, duração, marcos no cronograma, custo, data de entrega, interdependências, antes desse pacote de trabalho, depois desse pacote de trabalho, aprovado por gerente de projeto, data 4,2, plano do projeto. O PP integra todos os planos de gerenciamento em uma unidade coesa, imagem do documento no centro e todas as flechas em volta apontando para ele, escopo, cronograma, etc. 6,1, definir as atividades. Inserindo tarefas no MS Project. Pegar a EAP e dividir ainda mais. Decompor, a decomposição é feita também pela equipe e não só pelo GP. Após listar as tarefas, agrupá-las em fases, segundo EAP. Fases no project também podem ser chamadas de resumo. O resultado da organização do projeto em fases chama-se estrutura de tópicos. Etapa é um ponto de referência que evidencia um evento significativo. Contrato assinado, fim das instalações, etc. 6,2. Sequenciar as atividades. Dependência obrigatória, inverte a natureza do trabalho ou exigida por contrato. Projetar antes de construir, dependência arbitrária, determinada pela equipe. Podem ser alteradas para diminuir o tempo de entrega, pode ser aplicado paralelismo, tipos de dependências. TI, término para início, dependências, mais comum. Segundo, início para início, paralelo. TT, término para término, sobreposto, paralelo. E T, início para término, só termina quando o predecessor começar. Menos comum. É como ligar as barrinhas temporais umas com as outras. 6,4. Inserindo durações nas atividades. Esforço X duração. Esforço. Homens X hora, duração, prazo. X. Uma pintura pode levar 20 dias, mas esforço de 40 horas. Esforço. Quantidade de recursos X duração. Estimando durações. Determinar período necessário para tarefas. O que é preciso ter em mãos. Recursos humanos, materiais, tecnológicos. Escopo. O que tem que ser feito. Grau de risco. Qual a probabilidade de dar certo? Natureza das tarefas. Qual dificuldade? Histórico de projetos anteriores. Formas de estimar durações. Estimativas análogas. Usam a opinião de especialistas e informações históricas para prever o futuro. Estimativas paramétricas. Tempo de linha de código. Estimativas únicas. Uma estimativa por atividade. Estimativa de 3 pontos, PERT. Considerar fatores de risco. Duração com 3 possibilidades. Otimista, melhor cenário. Geão, provável. Realista, pessimista, pior cenário. Outras técnicas de estimativa conhecidas. Chutar e multiplicar por 2. Tiririca. Aumentar arbitrariamente estimativas. 5 desenvolver. Não é profissional. O cronograma. Caminho crítico. Atividades que devem ser concluídas como previsto para não atrasar. Se atrasar a tarefa critica, o projeto inteiro vai atrasar o caminho mais longe da rede. Ajuda a determinar a duração do projeto, permite o GP determinar onde esforços são concentrados. O método para cálculo da flutuação no cronograma
para identificar as atividades com menor flexibilidade, e a que tem folga é chamada análise CPM. Paralelismo, fast tracking, técnica usada para reduzir o prazo de entrega do projeto sem alterar o escopo. Realizar em paralelo atividades que foram planejadas em sequência, maior retrabalho, riscos, compressão, crashing, reduz prazos sem alterar escopo. Compressão com mínimo incremento de recursos, EXA, provar horas extras, JAON, custos, método cadeia crítica. Problemas, síndrome de estudante, lei de Parkinson, margem de segurança, conclui projeto em menos tempo, síndrome de estudante, deixar para último momento, lei de Parkinson, 1 de atividade leva 1, 4 de atividade leva 4, ajustam o nível de esforço para se manter ocupado pelo período. Redução de prazo, patrocinador pediu a entrega antes, estimar novamente através de revisão de riscos, paralelismo, compressão, reduzir escopo, reduzir qualidade, dizer não apresentando inviabilidade, horas extras, saídas, cronograma, é linha base, iterado o curo, o ciclo chegou ao final e repetiu-se 6,3 estimar recurso das atividades. Processo de estimativa dos tipos e quantidade de pessoas, equipamentos e materiais. Para cada atividade, identificar recursos disponíveis e habilidades, competências e experiências, estimar recursos das atividades. Gestão de competências. EGSAS. Nível de educação, treinamento, experiência, conhecimentos, tipos de recursos. Trabalho, pessoas e equipamentos, materiais, suprimentos, estoques, custo e tarefa, fórmula de agendamento. Trabalho, quantidade de recursos, X duração, 10 homens dia, 1 homem 10 dias, 5 homens, 2 dias, 10 homens, 1 dia, gerência de projetos. É o contra XP, é contra overhead, processamento ou armazenamento em excesso, manter os riscos de fracasso em um nível baixo. Definir e alcançar objetivos ao mesmo tempo em que se otimiza o uso de recursos. Gerente trabalha para manter a interação mútua. Abordagens. Projeto é visto como um conjunto de pequenas tarefas. O objetivo desta abordagem é reduzir ao mínimo possível o overhead. Técnicas, planejamento de projeto, análise de valor agregado, gerenciamento de riscos de projeto, cronograma, melhoria de processo, variáveis triângulo da gerência de projeto, escopo, âmbito e clause, o que se pretende, qualidade, cronograma, orçamento, recursos, riscos, abordagem tradicional, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento, técnicas, planejamento de projeto, análise de valor agregado, gerenciamento de riscos de projeto, cronograma, melhoria de processo, gestão de riscos, mitigação, redução da probabilidade e ou impacto do risco, espécie de definição. É o que eu tenho que fazer por primeiro e o que tenho que fazer por último. Segurança e impacto, X, seguro de carro velho. A causa, 1. Evento que pode acontecer. 2. Impacto quão ruim pode ser. Consequência, 3. Frequência, 4. Grau de certeza, 1, 2, 3. A consequência, 1. O que pode ser feito, 2. Ketugum, ano 3. Custo, benefício, estabelecer, 1. Política, 2. Escopo, 3. Equipe, 4. Metodologias, ferramentas. 5. Análise de risco, ameaças, ativos, vulnerabilidades, risco, relatório de recomendações. 6. Critérios de aceitação do risco. 7. Minimizar o risco, análise quantitativa, valores monetários, etc. Probabilidade. Análise qualitativa, muito alto, alto, baixo, muito baixo. Existe análise de risco automatizada. Ativo, notar risco nas pessoas. Ou seja, da informação, não só da informática, máximas. As vulnerabilidades, por si só, não afetam os ativos. Sempre através da ameaça, vulnerabilidade, ameaça, ativo,
Visão de negócio é importante. X. Diretor ligando para o admin de redes PQ, o e-mail não funciona. Segurança e risco estão numa gangorra, em lados opostos. Segurança não é um evento e sim um processo. A segurança é medida pelo elo mais fraco. O mundo é bem pior do que leis de Murphy e teoria do caos. Paranoia é sempre bem-vinda em segurança. PMBOK 4, gerência de projetos. O guia é baseado em processos, entradas, documentos, planos, desenhos, etc. Ferramentas e técnicas que se aplicam às entradas e os saídas, documentos, produtos, etc. 44 processos agrupando em 5 grupos de processos e 9 áreas de conhecimento. 5 grupos de processos. 1. Iniciação. Autorização para início da fase ou do projeto. 2. Planejamento. Definição e refinamento dos objetivos. Plano de ação para alcançar os objetivos. 3. Execução. Coordenação das pessoas para a realização do trabalho. 4. Monitoramento e controle. Monitoramento com o objetivo de garantir que os objetivos estão sendo atingidos. 5. Encerramento, finalização, formalização do fim da fase ou projeto, inicialização, selecionar projetos, determinar objetivos, determinar em alto nível tempo, custo e subprodutos, determinar a necessidade de negócio, descrição do produto, serviço, identificar e formalizar o gerente para o projeto, definir a responsabilidade do gerente de projetos, determinar requisitos de alto nível, planejamento, estabelecimento do escopo do projeto e do planejamento do escopo, escolha da equipe, organização das atividades necessárias para a realização do trabalho, criação de um cronograma e identificação dos caminhos críticos, determinação do custo, criação da estratégia de comunicação, identificação de riscos e do seu tratamento, identificação e efetivação da contratação de serviços e produtos a terceiros, core processes. Processos principais que são executados segundo uma sequência lógica em todos os tipos de projetos, facilitating processes. Processos que são executados à medida que são requisitados. A sequência de execução depende do tipo do projeto. Execução, executar o plano do projeto, gerenciar a execução do projeto, garantir e execução das atividades relacionadas à qualidade, distribuir informação, realizar reuniões de status, controle, relatar sobre a execução do projeto, medições sobre a execução, integração de mudanças, controle de mudanças no escopo, monitoração e controle dos riscos, cronograma, custo e qualidade, verificação do escopo, avaliação do planejamento, tomada de ações corretivas, finalização, verificação do produto, auditorias dos contratos com terceiros, aceitação formal, organização de lições aprendidas, arquivar dados sobre o projeto, 9 áreas de conhecimento, custos, aquisições, tempo, comunicações, recursos humanos, integração, escopo, riscos, qualidade, PMBOK 5. A maior parte dos processos estão no planejamento, porque é comum a maioria dos projetos. 4, integração, 5, ICRO, escopo, 6, tempo, 7, IGLOS, custo, 8, qualidade, 9, IGLUSOS, humanos, 10, IGLO, comunicação de projeto, 11, IGLOS, riscos, 12, IGLOS, aquisições, compras, XANDAN, novo, partes interessadas, 47 processos, iniciação, 4,1, desenvolver termo de abertura do projeto, escrever um documento que descreve, aprova e inicia formalmente um projeto, designando recursos, designando gerente de projeto, recursos, justificativa, descrição, 13,1, identificar partes interessadas, envolvidos no projeto, pessoas, grupos, organizações que vão ser beneficiados, que possuam recursos, requisitos, classificada por poder, influência,
Lista de envolvidos, planejamento. CDR, desenvolver plano de gerenciamento de projeto. Outros processos, ao terminar, sempre salvam dentro dele. O esqueleto, fazer o plano de como planejar, ferramentas que vai utilizar, processos que vai utilizar, responsáveis que vão utilizar. 5,1, planejar gerenciamento do escopo. Todo o trabalho, todas as entregas necessárias. 5,2, coletar requisitos. Meu restaurante deve funcionar 24, etc. 5,3, definir escopo, documento fundamental do projeto, fase, ciclo de vida, trabalho, pacotes de trabalho de entrega, template de declaração de escopo de projeto, opinião especializada, define o que vai ser, entregue as expectativas. 5,4, criar EAP e AP. Estrutura hierárquica orientada à entrega transforma o escopo em uma hierarquia de árvore, dividida em fases, subfases, visual. Facilita a visualização. 6,1. Planejar gerenciamento de tempo, heranças, atrasos, estimativas. 6,2. Definir atividades, verbas e ações. Pega o que tem no EAP e gera decomposição. 6,3. Sequenciar atividades, diagrama de rede. Sequenciar tarefas. 6,4. Estimar recursos das atividades. Quantas pessoas, materiais, equipamentos? 6,5. Estimar durações das atividades. Histórico, estimativa. 6,6. Desenvolver cronograma. Validar cronograma, simular o cronograma, salva e põe como anexo no 4,2. Desenvolver plano de gerenciamento de projeto. 7,1. Planejar gerenciamento de custo. Quem aprova fluxo de caixa, processos, ferramentas, quem é o responsável. 7,2. Estimar custos tem a ver com 6,4. Estimar recursos das atividades. Colocar valores, quanto custa computador, homem X hora, aluguel. 8,1. Planejar gerenciamento da qualidade. Padrões, política de qualidade, normas, teste, plano de inspeção, plano de testes, melhoria contínua. 9,1. Planejar gerenciamento dos RHs. Descrever o cargo das pessoas de 6,4. Estimar recursos das atividades. Criar plano de projeto, hierarquias, quem responde para quem, como vão ser as avaliações das pessoas, testes de aptidão, testes de progressão, plano de gestão de pessoas, desenvolvimento da equipe, formação, mobilização. 10,1. Planejar gerenciamento da comunicação. Quem vai saber de qual informação definir quando, periodicidade, língua do projeto, templates de ata de reunião, template de relatório, periodicidade dos relatórios, como vai coletar informações e distribuir as informações no projeto, entra como anexo também no plano de projeto. 11,1. Planejar gerenciamento de riscos, tolerância, quem é responsável, como utilizar estratégia para resolver os riscos. 11,2. Identificar riscos, brainstorming, fluxograma, riscos do projeto, o mais completo possível. 11,3. Realizar a análise qualitativa dos riscos, alto, médio, baixo, probabilidade de acontecer, impacto, matriz de probabilidade X impacto. 11,4. Realizar a análise quantitativa dos riscos, quantifica numericamente 70%. Impacto R, 1. 11,5. Planejar resposta aos riscos. Aceitar, evitar, transferir o risco, mitigar, contratar seguro, admitir tarefas, entra como anexo no plano de projeto. 12,1. Planejar gerenciamento das aquisições. O que vou comprar, como vou comprar, licitações. 13,2. Planejar gerenciamento das partes interessadas. Como vou persuadir esses caras das partes interessadas? Iniciação. 13,1. Identificar partes interessadas. 7,3. Criar orçamento, execução,
4,3. Orientar e gerenciar a execução de projeto, mobilizar pessoas, obter recursos, supervisionar, distribuir tarefas, orientar. 9,2. Mobilizar equipe de projeto. 9,3. Desenvolver equipe de projeto. 9,4. Gerenciar equipe de projeto. Desenvolver equipes de projeto, fazer com que trabalhem juntas, regras de convivência, definir hierarquia, atividades, quem é responsável pelo quê, gestão de pessoas, resolver conflitos, lidar com diferenças, dar feedback, dar broncas, fazer elogios. 13,3. Gerenciar partes interessadas, conversar com o cliente, fornecedor, patrocinador. 8,2. Realizar garantia está seguindo a documentação, melhoria contínua. 10,2. Gerenciar a comunicação. Comunicação por e-mail. 12,2. Conduzir aquisições, monitoramento e controle. 4,4. Monitorar e controlar o trabalho de projeto, supervisionar, coordenar todos os outros processos de monitoramento e controle. 4,5. Realizar controle integrado de mudanças. Se houve algum desvio, esquecimento, vai passar por 4,5. Realizar controle integrado de mudanças. 4,2. Desenvolver plano de gerenciamento de projeto. 4,3. Orientar e gerenciar a execução de projeto. 5,5. Validar escopo. Aceitação das entregas junto do cliente. 5,6. Controlar escopo. Garantir tudo que está na EAP, entregar todas as entregas prometidas, nada mais que o prometido dentro do escopo. 6,7. Controlar cronograma. Desvios, atrasos, variações, tendências, projeção de término, previsão de orçamento. 7,4. Controlar custos. 8,3. Controlar qualidade. Entregas passam por controle de qualidade, testes, se aprovadas, vão para aceitação do cliente. 10,3. Controlar comunicação. Assegurar que as informações estão saindo corretamente à periodicidade. 11,6. Controlar riscos. Observar se riscos, 11,3, aconteceram, ou novos riscos. Se aconteceram, implementar respostas e observar se respostas foram efetivas. 13,4. Controlar partes interessadas. Feedback das partes interessadas, mais ou menos. E, se necessário, replanejar a abordagem para as partes. 12,3. Controlar aquisições. Fiscalizar contratos. Ver se estou recebendo o que fornecedor deveria me entregar. Encerramento. 12,4. Encerrar aquisições, fechar contratos, fazer recebimentos, pagamentos, etc. 4,6. Encerrar projeto ou fase. Aceitação das entregas, aceitação final do cliente, transição, treinamento, portais corporativos. Os portais de informação empresarial ou portais corporativos assumem importância cada vez maior para os negócios. Traduzindo todo o manancial de conteúdo informacional proveniente das variadas fontes da empresa em informação útil para a tomada de decisões nos 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Desafios: presença de sistemas não integrados e formatos de arquivos proprietários e incompatíveis. Dificuldade de acesso ágil à informação atualizada e, ao mesmo tempo, sobrecarga de informação. Redundância e duplicação de informações através das redes. Informações e documentos publicados de modo desorganizado, sem controle de fluxo de aprovação. Diversidade de caminhos, métodos e técnicas diferentes para buscar e acessar a informação. Dificuldade para as pessoas publicarem informações acessíveis à empresa como um todo. Dificuldade de definição, ausência de políticas de segurança. Usuários não técnicos, excessivamente dependentes do departamento de TI para gerar, divulgar e obter informação. Arquiteturas proprietárias e caras dificultam a integração de diferentes tipos de informação. Um portal corporativo provê um ponto central de acesso aos recursos de informação de uma empresa, bases de dados
e sistemas de informação, documentos, e-mails, etc., e utiliza metadados XML para integrar dados estruturados e não estruturados espalhados pela empresa. Dados estruturados estão presentes em banco de dados e arquivos usados por sistemas transacionais recentes e legados e constituem, em geral, apenas uma pequena parte, algo em torno de 10%, em média, dos dados, informações e conhecimentos relativos aos negócios de uma organização. O restante é composto por dados não estruturados presentes em documentos, relatórios, gráficos e imagens, ou em formatos de áudio e vídeo. Tais fontes de dados não estruturados não são facilmente acessíveis aos sistemas de informação que utilizam banco de dados relacionais. Os portais corporativos utilizam metadados XML para integrar ambas as categorias de dados, estruturados e não estruturados, para possibilitar o acesso integrado a todas as fontes de informação. Outra vantagem percebida com a instalação do portal corporativo reside no fato de proporcionar, como já mencionado, um recurso único centralizado, onde os usuários podem encontrar, extrair e analisar toda a informação que prolifera no ambiente corporativo, muitas vezes geograficamente distribuído. Além disso, ele expande o âmbito atual da informação corporativa para um cenário em que os usuários finais vão ser tanto empregados como clientes ou fornecedores. Nesse contexto, os usuários da informação corporativa se beneficiarão de dados e informações, transferindo-os, minerando-os e reutilizando-os em diferentes cenários e aplicações. As empresas, por sua vez, poderão configurar cada usuário do portal de acordo com níveis de segurança e autorizações de acesso individuais. Os usuários têm a possibilidade de personalizar seus portais para encontrar, aceder e pesquisar mais facilmente os recursos disponíveis na empresa. Muitos usuários já estão familiarizados com a personalização oferecida atualmente pela maior parte dos portais de internet. Ao incluir softwares de análise de informação estruturada e permitir o acesso mais rápido à informação não, semi-estruturada, relevante e precisa, a partir de um ponto de acesso único, o portal apoia o processo de tomada de decisão na empresa. Segundo artigo da companhia Merrill Lynch, de novembro de 1998, os portais são constituídos de amálgamas de ferramentas de software que analisam, consolidam, gerenciam e distribuem informação no seio das empresas e para o mundo exterior. A mesma consultoria, num estudo exaustivo sobre esse assunto, elaborado em 1998, dividiu os APIs em 3 segmentos de produtos: sistemas de gestão de conteúdo, armazéns de dados, data warehouses e inteligência de negócios, business intelligence. Nessa época, o artigo descritivo do estudo previa que esses segmentos de software convergiriam para uma única aplicação de informação empresarial. Aos sistemas de gestão de conteúdo, cabe a tarefa de capturar, arquivar, indexar e distribuir informação externa e interna para a criação de um repositório de informação corporativo. Os sistemas de Data Warehouse ou Data Marts criam ambientes de armazenamento onde os dados são orientados a diversas análises de desempenho corporativo. São usados para suportar soluções de BI corporativas complexas. Por outro lado, as aplicações de Business Intelligence, BI, potencializam as fontes de bases de dados empresariais de forma que toda empresa tenha disponível informação precisa e direcionada. Esses sistemas incluem funcionalidades de processamento analítico, Online Analytical Processing, ou OLAP, mineração de dados, data mining, etc. Enquanto os armazéns de dados focalizam sobre dados e informação, o portal corporativo deve também apoiar os processos e fluxos de trabalho, workflows. Dessa maneira, ele provê um ponto central de acesso via navegador internet a todos os sistemas que cada colaborador da empresa precisa operar e consultar no seu dia a dia. Um desafio para a implementação bem-sucedida de um portal é a relativa pobre organização das informações corporativas, o que atrapalha o trabalho eficiente em conjunto. Capacitados para apoiar a identificação e captura, armazenamento e recuperação de informação de múltiplas fontes, os portais corporativos, ao invés de aplicações isoladas que operacionalizam assuntos isolados, são ambientes que proporcionam uma visão de todo fundamental para as definições em nível estratégico de qualquer negócio.
A partir de uma pesquisa com 22 mil funcionários, a Johnson Controls implantou um API e concluiu que a solução ajudou a economizar pelo menos 1 hora por dia de cada funcionário. Ao invés de ter que abrir várias janelas diferentes e lançar as diversas aplicações cada vez que acessam suas estações de trabalho, os API possibilitam aos funcionários predefinir as aplicações que serão abertas simultaneamente a cada momento. Dessa forma, as várias aplicações mais frequentemente usadas ficam acessíveis com um clique. Os API são particularmente interessantes para pessoas que trabalham em múltiplos projetos simultaneamente e lidam com situações complexas que requerem variadas fontes de informação e opiniões. Os portais facilitam o compartilhamento e a visualização das mesmas aplicações simultaneamente por vários usuários, mesmo estando geograficamente muito distantes uns dos outros. A personalização deve acontecer de forma transparente, adaptando e adequando o conteúdo e ou a experiência individual com base em informações implícitas e explícitas, e incorporando-as a caminhos de navegação regulares que minimizam o esforço do usuário. Os sites mais avançados combinam abordagens de personalização de dois tipos, pull, puxar, e push, empurrar. A abordagem pull é dependente de escolhas feitas pelos usuários. Eles próprios comandam a personalização. A abordagem push pode variar de muito simples a muito sofisticada. As abordagens push mais simples consistem em personalizar o site de acordo com os perfis dos funcionários, seu papel na organização, sua localização física, seus direitos de acesso, etc. As mais sofisticadas abordagens de personalização push são dinâmicas, realizadas em tempo real. Baseiam-se no número de fontes de informações consultadas, incluindo os caminhos de navegação, dispositivos usados para o acesso, posição geográfica atual do usuário e a largura de banda disponível, etc. Considerando tais informações, os mecanismos de personalização predizem de forma independente as preferências dos usuários, mostrando conteúdos com base em seus papéis, sua localização e seu comportamento durante visitas ao portal. Portais sofisticados. Personalização da apresentação, na qual vários elementos das páginas adaptados em moldes ou templates podem ser alterados, layout, cor, fontes, etc. Permissão aos usuários, para arrastar e modificar o tamanho das janelas. Criação de novos templates de páginas com o auxílio de assistentes e sem necessidade de programação. Personalização, considerando uma combinação de atributos, papéis, regras de negócios, padrões de navegação, filtragem colaborativa, o dispositivo de acesso utilizado, a largura de banda disponível, etc. Compartilhar perfis de funcionários por várias aplicações no portal, portal público para consumidores, portal corporativo, portal web interno a uma rede corporativa para funcionários da empresa, portal empresarial horizontal, acesso aberto, chat, horóscopo, serviços, portal empresarial vertical, restrito, autenticação, limitado a usuários da instituição, definições, permite integrar dados não estruturados, arquivos textuais, relatórios, mensagens de correio eletrônico, imagens, etc., aos dados estruturados dos bancos de dados, fornecendo acesso online. Evolução do uso das intranets. Ferramentas que possibilitam identificação, captura, armazenamento, recuperação e distribuição de grandes quantidades de informações de múltiplas fontes, internas e externas, para os indivíduos e equipes de uma instituição. Intranet, que evoluiu a partir da agregação de várias funcionalidades e serviços, como mecanismo de busca, gestão de conteúdo, personalização, notificação, login unificado, acesso aos sistemas corporativos, ferramentas de colaboração, entre outras. Apoio à missão, às estratégias e aos objetivos da organização. Disponibilização da informação, através de um único ponto de acesso. Nomenclaturas e funções, portais com ênfase no suporte à decisão. Executivos, gerentes e analistas de negócios a acessarem as informações corporativas. Grandes acervos de conteúdo. Data warehouses gerando relatórios e análises de negócio como referencial para a tomada de decisão. Portais com ênfase no processamento cooperativo, ferramentas cooperativas de trabalho em grupo, groupware, e de fluxos de tarefas, documentos, workflow. Portal de informações empresariais, IEP. Processamento de decisões, groupware, workflow,
correio eletrônico, inteligência de negócios e sistemas especialistas. Utiliza metadados e linguagem XML para integrar os dados não estruturados aos dados estruturados das bases de dados do DW, fornecendo acesso às informações institucionais a partir de uma interface individualizada disponível na rede hipertextual corporativa, intranet. Camada física, voltada à infraestrutura tecnológica, estrutura de seus sistemas de informação. Camada formal, relacionada às políticas e normas estabelecidas pela organização para lidar com sua infraestrutura tecnológica. Camada prática se refere ao desenvolvimento de atividades propriamente dita, está voltada à atuação dos indivíduos, no uso das tecnologias e das normas e políticas estabelecidas. Os mecanismos de buscas são ferramentas familiares a todos os que usam a internet. Estatísticas mostram que centenas de milhões de pessoas usam mecanismos de busca diariamente. Em meados de 2001, os mecanismos Google e AltaVista, líderes de mercado, relataram em média 100 milhões de buscas realizadas por dia. Segundo Nielsen Net Ratings, o Google obteve 341 milhões de visitas dia em 2002. Obviamente, isso não implica que as pessoas estejam encontrando as informações de que necessitam com a rapidez que seria desejável. No contexto corporativo onde realizam suas atividades profissionais, os funcionários não têm tempo para navegar na web. Além disso, precisam procurar não apenas páginas web, mas também um número variado de fontes de informação, incluindo informações estruturadas, em geral presentes nos bancos de dados, e não ou semi-estruturadas, aplicações de desktop como e-mail, documentos Word e intranet, etc. Primeira geração, mais simples, como uma máquina de busca localizando somente conteúdos disponibilizados pela web. Segunda geração, personalização, com a implantação de níveis de segurança no acesso dos usuários. Terceira geração, os portais começam a se tornar mais interativos, com a incorporação de produtividade entre os usuários. Quarta geração, é voltada para a especialização, integrando os aplicativos corporativos utilizados pela organização, possibilitando um acesso mais integrado e dinâmico, fazendo com que ele se torne um ponto de convergência entre as ferramentas tecnológicas existentes e as atividades realizadas pela organização. Ou mecanismos de busca de uma geração. O busca, por palavra-chave ou frase exata, funcionalidades muito comuns nos mecanismos de buscas que listam os resultados com base na ocorrência da palavra ou frase. Este tipo de mecanismo foi bastante usado em bibliotecas e permitem aos usuários focar suas pesquisas por áreas específicas dos documentos, tais como título, palavras-chave e autor. Busca booleana retorna resultados com base na aplicação de operadores lógicos, tais como AND, OR e NOT. O buscas com filtros colaborativos, baseados na ideia de que indivíduos que compartilham interesses comuns considerarão documentos similares relevantes. O módulo de sugestão de livros da livraria Amazon Sugestão de Similares é um exemplo desse tipo de mecanismo. Mecanismos de busca de 2 geração, o buscas baseadas em popularidade nas quais se altera o ranking dos links que serão mostrados, aplicando-se vários algoritmos que avaliam a perspectiva dos usuários em relação aos documentos ou aos sites retornados. Pode-se, por exemplo, considerar o número de vezes que usuários prévios visitaram o link ou quantos estabeleceram links para o site específico Google, e muitos outros usam tal tecnologia. Podem-se também apresentar os documentos baseando-se em uma avaliação pró-ativa do usuário com relação ao documento ou site. O busca por conceitos retorna resultados que podem não conter as palavras da busca. Isso ocorre porque o mecanismo procura por palavras correlacionadas com base em um tesaurus. Essa funcionalidade representa uma evolução dos mecanismos de busca considerados de 3ª geração. Mecanismos de busca de 3ª geração. O buscas contextualizadas, certos mecanismos de busca consideram o contexto em que se apresenta a necessidade informacional do usuário. Isso é muito útil quando as palavras possuem significados bastante diferentes dependendo do contexto em que são usadas. Exegramos, a palavra leão pode representar uma bebida ou um animal. A esse fenômeno linguístico específico dá-se o nome de polissemia. Existem diversos outros tipos de ambiguidades inerentes às línguas naturais. Marisa Brecher, 2002,
apresenta um estudo aprofundado sobre esses fenômenos linguísticos no português e como eles podem ser tratados pelos mecanismos de busca para que esses aumentem sua eficácia. O buscas em linguagem natural permitem aos usuários fazerem consultas em linguagem natural. Um exemplo é o mecanismo Ask Jeeves. Claro que esse último não pode ser considerado de terceira geração por apresentar apenas essa funcionalidade. O buscas em bases de conhecimento, muito semelhante às buscas em linguagem natural, esse tipo de mecanismo cria automaticamente uma base estruturada de casos que permitem ao usuário obter respostas prévias a perguntas semelhantes. O mecanismo aprende a cada vez que uma sessão de interação tipo pergunta-resposta ocorre.